pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. São Boaventura, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, página 446, item 3.2, formação da confissão da divindade do Espírito Santo. Então, nós ouvimos muito sobre, vocês que estudaram, vão estudar Cristologia, como nós falamos na semana passada, as heresias cristológicas. Isso é óbvio porque a palavra se fez carne, ela se tornou próxima a nós, né? E havia, não sei se ele foi Rashi, um dos rabis, em que falava assim: não existe só a palavra e o Espírito, existe sabedoria. Então, essa coisa da manifestação de Deus, existe várias. E o critério aí do discernimento é, obviamente, o critério de pessoa, né? De relacionamento. Então essa coisa entre a unidade, o Deus triuno, né? A unidade e trindade, essa relação aí que às vezes fica confusa na nossa mente e na nossa cabeça. E foi essa a causa de tanta heresia, de tantos problemas que aconteceram durante a história, a ponto de ter vários concílios, várias situações em que isso deveria ser esclarecido, né? Esclarecido. E é isso que nós vamos puxar também hoje aqui, para que fique claro também sobre as heresias e a heresia contra o Espírito Santo. Por quê? Modalismo. O que é modalismo? Vamos lá, vocês que estudaram Cristologia, o que é modalismo? Três modos de Deus que se apresentam, o único Deus que se apresenta de três modos diferentes: o ato com o Pai, com o Filho, o ato com o Então, o modo, né? Então existia uma heresia que podia falar que o Espírito Santo era um modo. Nossa, vai cair o mundo. O Espírito Santo era um modo de se apresentar, tá? Então, aí se torna uma heresia também com relação ao Espírito. Só que ela nasce em função do Filho. Em função do Filho, tá? Para poder tentar explicar quem seria o Filho de Deus que se encarna. Não, é o Pai que vem com outro rosto. Tá? É simplesmente um Deus que é Pai, Pai de todos, como está em Isaías, e que se apresenta a modo de, certo? Mas fala do Espírito como modo, mas não esclarece, né? Não esclarece. Então, quando a gente entra aqui nos pneumatômacos, aí é uma heresia que vai diretamente embrincar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a realidade dele, tá? Muito bem, vamos lá. Então vamos começar o texto, aí a gente vai puxando outras coisas. Então, Atanásio, paladino da ortodoxia nicena, e os três capadócios, Gregório de Nissa, Gregório Nazeno e Basílio, líderes do Partido Teológico Niceno Jovem, isto é, do partido que desenvolveu as consequências teológicas do símbolo de Nicena,
tivera de examinar, desde meados do século IV, as consequências do desafio ariano para a teologia do Espírito Santo. Por fim, foi Basílio que, com base em sua experiência, bem como em sua competência na política eclesial e na teologia, colocou os fundamentos para a decisão dogmática do Concílio de Constantinopla, 381. Então ele já estava morto, São Basílio, quando o concílio aconteceu, né? Também essa fase da história da teologia só pode ser entendida adequadamente se se leva em consideração a irrupção carismática a ela ligada, que ocorreu sobretudo no monaquismo, tá? Esse processo da ação do Espírito, tá? Então lembrar que a ação do Espírito só pode ser feita na medida do fruto, na medida das suas consequências. E é esse tipo de experiência que Basílio já tinha feito e que ele vai colocar aí a partir da sua própria experiência espiritual a serviço da montagem do dogma, tá? Então vamos lá na história dos pneumatômacos, né? Então os assassinos do espírito, que combatem o espírito, né? Atanásio chama os adversários com os quais se confronta em suas 4 cartas a Serapião de Timuís, vai saber como pronunciar isso, né? Escritas em cerca de 358 de pessoas que combatem o espírito, pneumatocuntes, ou de trópicos. Basílio e Epifânio falam de pneumatômacos, depois eles também são chamados macedonianos, numa alusão ao grupo congregado em torno de Macedônio, a 360, bispo de Constantinopla. Terceira linha, a designação de trópicos empregada por Atanásio refere-se ao método exegético usado por eles, que consistia em interpretar de modo tropológico, isto é, em sentido figurado, trope aí, que é figura de linguagem, passagens da escritura que se opunham à sua própria teologia, tá? Terceira linha, eles são radicados na teologia, entre aspas, normal do Oriente, que após Nicéia constituía o partido intermediário entre os arianos e os nicenos rigorosos, homoiousianos, e depois de 355 se dividiu no partido neo-ariano dos homeus e dos homoiousianos, entre outros, enquanto que os teólogos de orientação ariana formulavam o relacionamento de Cristo como Logos com Deus como Criador, no esquema genitos, agenitos, gerado e não criado. Os homoousianos trabalhavam com o esquema de pai e filho, defendiam o monoteísmo binário. Quer dizer o quê? O monoteísmo vivido por 2 pessoas, tá? O pai e o filho. Os pneumatômacos têm o mérito de terem percebido dentro da posição homoousiana, porque o que acontece? Então vamos lá recordar a história. 325 com Ario afirmava o quê? Jesus é apenas uma criatura, a mais perfeita, a mais perto de Deus, um demiurgo, sabe lá eu mais o quê? Mas não era da mesma homoousia, que é substância, tá? Então, se aproxima totalmente, mas não é da mesma substância, certo? A radicalidade do processo faz com que, ao afirmar que Jesus é da mesma substância do Pai, começa um processo de reforçar tanto a figura do Filho, que o Espírito vira ao Espírito, tá? Mas não o outro Paráclito. Então, heresia, como eu falei na semana passada, é uma verdade que fica louca, né? Quer dizer, é um processo de eu colocar cores
sobre uma determinada realidade e eu coloco tanto que eu esqueço de outras realidades. Então, não é que esse povo, como os modalistas, como os monofisitas, eles eram pessoas, vamos criar heresia para criar divisão. É o processo da descoberta da verdade. Só que o debate vem, a hora que a verdade aí se coloca e se termina a discussão. Tá? Mas sempre há esse pêndulo. Então, ao reforçar a pessoa do Filho igual a pessoa do Pai em matéria de substância, começa um processo. E o Espírito nessa história? E o Espírito? Né? Então, os pneumatômacos, eles, simplesmente, diante desse debate, nós vamos simplesmente afirmar que não existe. Aí vem, é a mesma coisa o monofisismo, quer dizer, afirmar, ou a linha docetista, né? Que vai dar no monofisismo. Afirmar que Jesus fez só a aparência de assumir a carne humana, mas não assumiu, porque aí é filho da gnose também, né? A carne é má, então ele só fez e conta. Na medida, aí vai para o outro lado, afirmar tanto a carne humana, que você esquece da divindade. Ario foi assim, tá? Ario foi dessa forma. Então, esses contrapontos até chegar, por isso que fala, o prumo, como o pedreiro usa prumo para fazer um muro que seja equilibrado, etc., o prumo da teologia é o equilíbrio entre a humana divindade de Jesus. Então, quem pende, mesmo se for um pouquinho, porque se você começa um muro, lá embaixo está no prumo, mas você vai um pouquinho só, quando vê no final do muro, o muro tem 5 metros, ele já está pendendo para o outro lado. Então, a mesma coisa é aqui. Se você perde o prumo no começo, mas só um pouquinho, pronto, já você vai perder a fé. E foi o que aconteceu com Moisés. Nestório queria resolver o problema, e hoje tem várias igrejas do Oriente que são nestorianas. Ele queria resolver de que forma? Não, Jesus, ele assume a carne humana, mas depois tem 2 filhos, o filho da carne e o filho divino, quer dizer, não dá certo. Aí que vai dar, Concílio de Éfeso, em 431, falar Maria mãe de Deus, o dogma está a serviço da divindade humana de Jesus. Então, cuidado quando for falar do dogma da mãe de Deus em si. Falar Maria mãe de Deus é garantir que Jesus é totalmente homem, e Deus, desde a concepção até a sua ascensão, e continua no céu. Deu para entender? Então, esse tipo de solução que foi aparecendo no decorrer da história, só deu problema. Às vezes o aluno em teologia, ele fica olhando essas coisas e fala, que eu vou, não vou ser ariano, não vou ser nada, na verdade, eu não tenho nem teologia para ser capaz de fazer heresia, e não tem mesmo, né? Aonde vai desembocar esse negócio? Na pregação, tá? E aí começa a vir os absurdos, não só a pregação no dia da Santíssima Trindade, tá? Mas os absurdos vêm para explicar a ressurreição, os absurdos vêm para explicar a pessoa de Jesus, os absurdos vêm para explicar até o reino de Deus no meio de nós. Quer dizer, vem os absurdos, e com relação à pessoa do Espírito, a mesma coisa. A luta toda dessa disciplina o que é? Transformar o Espírito em força, em energia, energon, quer dizer, trabalho em.
Então eu valorizo só o trabalho, eu valorizo só o que é feito, e não a pessoa. E não a pessoa. Então, a gente vira pneumatômaco sem saber, porque você começa a valorizar só aquilo que é feito e não a pessoa em si. Agora, é pessoa. É pessoa. Então, isso, se não é trabalhado, daqui a pouco você está pregando lá na frente, você está virando, mesmo sem querer, um pneumatômaco. Você pode começar a querer frisar tanto a proximidade de Jesus, a sua pessoa, e a pessoa do irmão, Jesus que você pode virar um ariano, tá? Ao esquecer toda a dimensão divina. Por outro lado, você pode virar um monofisita, um doceta, um gnóstico, ao afirmar tanto a divindade, que a humanidade simplesmente não existe. Ela vira somente, é humano, mais ou menos. Você não pode falar numa homilia que Jesus é mais ou menos humano. Ele foi totalmente humano. Totalmente humano. Então, ao ver isso aqui, ao ver os desequilíbrios da balança, nós temos que procurar o nosso equilíbrio ao pregar. Ao pregar. Tá? E o que não falta, às vezes, são esse tipo de desequilíbrio que brota do nosso ser humano e do nosso relacionamento com Deus. Ficou claro? Tá? Pega o paralelo, claro que é um paralelo, mas com a política. Você vê o discurso político e a prática da pessoa e como ela pensa, você vai vendo. Fala para agradar públicos, fala enviesado para agradar só certas pessoas e outras não, tá? Uma concepção de cidadania que não existe, concepção de vida, relacionamento sem liberdade. Agora, o que se espera de um discurso de uma pessoa que tem os princípios de quê? De lei, de constituição, de liberdade, de cidadania, de direitos e deveres e por aí vai. Agora, você pega um discurso que não começa a não ter certos elementos, você começa a questionar. A mesma coisa aqui. Você vê a pessoa depois fazer uma homilia, sabe? É decepcionante, né? Aí a gente pergunta, o que ficou fazendo durante 4 anos dentro de um curso de teologia, escutando um monte de coisa, né? Parece que pegou e jogou tudo fora, né? Então, quando a gente vê a história da teologia, é para ver como isso se tornou na prática. A leitura do ofício de hoje de São Vicente de Lerran é clara isso, quer dizer, o dogma é uma criança que vai se desenvolvendo. O mesmo braço daquele que era criança, que se torna maior quando adulto, é o mesmo braço. É o mesmo braço. Tá? Então o dogma se desenvolve na história. Então, ao estudar essa história, nós temos de ver também como ele se desenvolveu, como ele cresceu. Tá? E aqui o questionamento é aquilo que nós falamos lá no início, ele não é pessoa. O que vocês imaginam? Ao falar Espírito Santo, o que eles falavam? O que passava ao afirmar não é pessoa? No catecismo, quando é o catecismo de São Pio X, aqueles antigos, né? Quando falava, quem é Deus? Qual era a resposta? Perfeitíssimo Criador do céu e da terra. Ao falar Deus é Espírito, vai pegar o Espírito Santo e falar o quê? Não, todas as passagens, ao falar do Espírito Santo, o que afirmava na Sagrada Escritura? O que afirmava? Que só está afirmando que Deus é Espírito. Tá? E não está falando de uma outra pessoa.
Ficou claro? Agora, se vocês escutam isso de um partido pneumatômacos, qual é a resposta de vocês? Concordo? Eu acho que sim, né? E aí, qual é a resposta? Vamos lá, exame do universo, qual é a resposta? No exame tem que falar isso, e aí eu repito para você, tá? O pneumatômacos afirmava que ele não era pessoa, só tem essa biunidade, né? O pai e o filho, certo? Porque afinal de contas Deus é espírito. Rebate isso. Ou você concorda? Melhor não. Tá? E aí? Da relação de Deus com o homem? Não, gente. Quando a gente vai argumentar, a gente tem que partir da onde? Ânima. Ela é a alma da Sagrada Teologia. Vamos lá. Vocês fizeram prova. Você pode pegar a partir das falas de Jesus, que quando se refere ao Espírito, refere, por exemplo, como um outro paráclito. Um outro paráclito. Você pega a carta de São João, quando fala que ele é o advogado, ou seja, ele é o primeiro paráclito, e Jesus e o Espírito Santo o segundo, ou seja, um outro, que tem ações, fazer entender, compreender, crescer. São ações que referem a uma pessoa, e não a uma energia, a um movimento do próprio Deus. Então, não há uma ação qualquer sem personalidade, sem essa pessoalidade que se quer aí de um ser que é pessoa, né? Que é verdadeiramente pessoa, tá? Deixa eu pegar aqui uma fala de Atanásio. Pode parecer, mas é redundante, aí ficar lá falando isso toda hora, mas não tem por onde, né? Não tem por onde. Isso daí pode parecer repetitivo, mas é assim que funciona. Porque o que é o exame do universo? É querer saber se você tem prumo, que você tem equilíbrio, né? Tem uma historinha famosa do Papa João Paulo I, e quando ele era bispo, né? E no exame de universo, o aluno chegou e fez toda uma coisa, falou. Ele virou, não, isso tudo que você está falando é heresia, mas pode continuar, sabe? Por quê? Porque faz parte do crescimento da pessoa esse tipo de desequilíbrio. Mas agora, a função aqui é, vamos procurar o equilíbrio, vamos chegar no equilíbrio, né? São Basílio, tais características individualizadoras, hipóstases, da única substância são respectivamente a paternidade, a filiação e o poder santificador ou santificação. Então, quando eu vou falar de pessoa dentro da Trindade, eu vou falar, aqui é Congar falando, né? Aí citando São Basílio. Eu vou falar das características individualizadoras, que faz com que são respectivas daquela pessoa. É isso que faz pessoa também. Então é o relacionamento, mas no meu relacionamento eu tenho essas coisas que são minhas. Tá? Dentro da Trindade, seu amor, o espaço entre o Pai e o Filho, e na Trindade econômica, como nós sabemos que o Espírito Santo é pessoa? Na medida da função santificadora dele. E a santificação vem em todo o patrimônio da teologia da graça. Como pensar a teologia da graça sem o Espírito Santo? Quem me santifica é Jesus na cruz. Quem me santifica é o Pai que me chamou à vida. Sim. Mas os dois resolveram tornar o Espírito como aquele que é a razão da santificação da tua vida. É Ele quem provoca tudo isso.
Então guarde essa expressão, tá? Essas características individualizadoras que tornam aquilo claro, tá? Assim, a distinção das pessoas está fundamentada na origem e mútuas relações delas, aquilo que a gente repetiu 1000 vezes. Isto leva a dizer que elas são modos de acesso ao ser, que aí é a essência, tá? A essência, certo? Vamos voltando ao nosso texto lá. Essa... A dúvida que eu sempre tive em relação ao Espírito Santo é como é que uma relação de amor é capaz de gerar uma outra pessoa. A relação de amor entre o pai e o filho, como é que esse amor se torna pessoa? Então, vamos fazer exegese. Deus caritas est, Theos agape estim. Deus é amor. O que a gente entende disso? Vamos lá. Esse ágape aí, o que ele está fazendo aí? Faz exegese de 1 João 4,8. Vamos lá. Então, não. Em primeiro lugar, Deus é amor, certo? Mas ele era antes da criação amor, sim ou não? Tá? Então Deus, antes da criação, ele é amor. Nós vemos esse amor na medida que ele transborda e a criação é feita. Mas antes, ele já é amor. E aí? Tudo bem, tem um pai que ama e um filho que é amado e ama de volta. Não, então, é uma coisa mais complexa do que isso. Quando a gente afirma, ou quando João afirmou que Deus é amor, o que está falando? Primeiro, o que esse estim está fazendo aí? O que esse está fazendo aí? Está falando o quê? Que é seré. A essência de Deus é amor. Agora, o que está por trás dessa afirmação? Falar que a essência de Deus é amor. Deus é amor. O que é isso daí? Não pensar agora nas pessoas, pense em Deus, tá? Ele é amor. O que é isso? Nesse caso, como se for pensando na atividade em si, falando que Deus é amor, então nada que tem práticas de amor. Então esse amor tem que ser algo subsistente, como se fosse algo em ato, não como uma ação concreta de afeto ou de algo efetivo, mas o amor em si próprio como pessoa mesmo, que está fora da criação. Então não é um ato de amor, mas é amor enquanto pessoa. Mas ato e potência em Deus se coincide, aí vive São Tomás de Aquino. Então, já antes da criação, ato e potência estão juntos, é a mesma coisa. E aí, ele é amor. O amor comporta o quê? Dom de si. Então, como que pode ter dom de si num Deus que é? Como que a gente pode interpretar isso? Deu para entender a pergunta? É aí que vem também a base para a teologia da Trindade. Porque se afirma que Deus é amor, por isso que tem que ter o amante, o amado e o amor. Porque não tem como amar sem ter essa convivência eterna. Deus, ele é único, mas não é solitário. É a afirmação que está lá no domingo da Santíssima Trindade. Ele é um, mas ele não é solitário. Tá? O nosso problema quando a gente fala amor, é isso que o Frade está falando aqui, é pensar só em afeto. Amor é aquela entrega. Amor é viver com o outro, para o outro e no outro. Isso é amor. É entrega perfeita.
Tá? Agora nós estamos falando de Deus, então a entrega perfeita, certo? Agora, essa entrega perfeita, ela é realizada do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, e aí o Espírito se torna aquele que personaliza exatamente essa entrega. Por isso que nós devemos ter uma visão bem clara do que é essa entrega. Senão, a gente sempre vai voltar para um afeto qualquer. Tá? Sim, isso é uma entrega, mas como é que, quer dizer, que o Espírito sendo pessoa, quer dizer, ele se relaciona também, né, porque ele é pessoa. Como é que o relacionamento do pai e do filho gera um outro que também se relaciona com o filho e se relaciona com o pai, assim, autonomamente, né, entre aspas, né, assim, quer dizer, por que não é direto, né, a entrega do pai para o filho, do filho para o pai, por que surge um terceiro ali, né? Então não é surge. Então não é esse que é o problema, não é surge. Ele é, sabe? Quer dizer, a nosso problema aparece assim: primeiro o pai gera o filho. Não tem primeiro. Esse que é o problema. A nossa mente sempre vai agir de modo temporal e espacial. Não tem tempo e não tem espaço na Trindade. E a pergunta, por que tem que ter uma personificação? A gente lê como essa personificação do amor. Tem pessoas que vai falar do processo, muitas vezes, do fechamento dos dois. Seria uma coisa meio neurótica, dois fechados. Mas não precisa ter esse tipo de visão, tá? Que daqui a pouco vai falar aqui mais para frente essa questão do espaço, tá? Que é realmente o que é amor. Amor é exatamente essa entrega. Agora, essa entrega é feita do espaço entre um e o outro. Quem vai contemplar, quem vai realizar isso é o Espírito Santo. Agora, como entender isso? A gente entende a partir do quê? Nós, como seres humanos falhos, os místicos entenderam isso a partir do quê? A partir do próprio relacionamento humano. Aí o que vai pegar para poder entender isso aí? O que a gente pega de matéria de humano para poder entender isso aí? Matrimônio. Homem, mulher e o Espírito Santo quem é? É o filho. E quem é o filho para o matrimônio? Então, é um amor que não é só, não dá para ver somente como o espermatozoide e um óvulo. Esse argumento é tão grande que quando vai entrar em fecundação homólogo-heteróloga, é essa a argumentação da igreja. Eu não posso intervir num processo em que o amor deve ser a primazia e não a união de gametas, tá? Não a união de gametas. Então, o filho se torna o quê? A personalização do amor do pai e da mãe, tá? A personificação disso. E aí o que vai imaginar no processo dos grandes místicos da igreja é o quê? A humana divindade de Jesus. Eu vou amar o Pai, então eu tenho que amar aquele que está no trono, só que eu tenho que fazer isso a partir não de mim mesmo, mas dessa pessoa chamada Espírito. Eu experimento, olha a palavra que eu estou usando, eu experimento essa pessoa que é amor para entrar no relacionamento do amante e do amado, tá? Por isso que os místicos pegavam o que para explicar isso aí? Cântico dos Cânticos. O amante e a amada e o amado. Aonde está o Espírito Santo no Cântico dos Cânticos? O amado é o próprio Deus. Nós somos a alma amada. Então, nesse processo,
é visto esse amor que é o tempo todo. Todos aqueles elogios de um para com o outro, é esse processo de atração. Como está em Oséias 11, né? Eu vou te atrair para o deserto com laços de amor para você experimentar. Tá? Por isso que nós, como ocidentais que somos, nós tentamos entender, mas nós tocamos aqui no mistério, e aí vai para os místicos do Oriente e vai falar o quê? Fecha a boca e só contempla. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá? Por isso fazer o quê? É imergir cada vez mais nesse substantivo chamado amor e poder entender isso. É o único modo. Porque nós sempre vamos arrastar para a nossa experiência. Nós sempre vamos arrastar para isso. Tá? Nós sempre vamos arrastar por um afeto. Nós sempre vamos arrastar por uma experiência. Nós sempre vamos arrastar por uma coisificação daquilo que é amar. Kierkegaard na obra do amor. Tenta imaginar o amor que a sua mãe teve por você. Tenta retribuir. Tenta colocar isso dentro de um tubo de ensaio. É impagável. É isso que Kierkegaard vai falar. É impossível fazer isso. Se nós, como seres humanos, experimentamos isto, agora imagine isso vendo dentro da Trindade. Tá? Não tem como. Nós tocamos aí no mistério. O problema é sempre esse. Quando nós falamos, o Espírito Santo é o amor. E daí? E daí? Amor, é isso aí. Então, nós tratamos dessa forma, amor é isso aí, sabe? E aí a gente, o que o Papa fez agora com a Fratelli Tutti? É simplesmente falar o quê? O amor está aí no mundo inteiro. Isso é a base do relacionamento humano. Então vamos sair do nosso individualismo, vamos sair do nosso fechamento, vamos sair do nosso hermetismo, vamos sair disso e vamos voltar àquilo que é essencialmente humano. Só isso. Agora nós olhamos e falamos, só isso. Sabe por quê? Porque a gente não para contemplar isso aí. A gente não para contemplar isso aí. Para nós a gente sabe, tudo a mesma coisa, tá? Esse é o maior mistério da nossa vida. Esse é o maior mistério da nossa vida. E o oposto disso é o que há de mais diabólico no mundo. Tá? Toda a fúria de Satã é exatamente em torno disso. Tá? Agora, mais do que isso, não tem. Tá? Pensa viver sem essa realidade chamada amor. Mas o nosso problema é a visão que nós temos disso. Tanto que, quando a gente vai falar da aula de matrimônio, que vai ser o ano que vem, aí para quem fica, né, a turma do quarto ano já teve, é uma festa que começa todo mundo rosnar dentro de si, né? Por quê? Porque mexe lá no profundo da pessoa. E tem gente que não gosta disso, né? Não gosta disso. Tá? Porque mexe lá no profundo. E aí vem certas reações que são meio incompreensíveis, né? Certo? E aí eu vou fazer o quê? Fazer nada, né? A gente reza, né? Sabe? Entrega a pessoa para a mão de Deus ou de Satã, né? Depende, né? Certo? Então, Alexandre, eu acho curioso, sabe? assim, que o senhor falou do exemplo do Cântico dos Cânticos e do profeta Amós, fala do noivo, da noiva e tal, mas justamente isso, quer dizer, são duas pessoas ali, né? Cadê a terceira pessoa do Cântico dos Cânticos? Não, ali duas pessoas, é Deus como unidade e nós como alma, Mas cadê o sabe? ali, assim, Então, mas se nós temos a atração por isso, se nós nos atraímos por outra pessoa, e no meio está o próprio amor, então é a dali que vai deduzir tudo isso, porque não tem como, sabe? Por isso que gera. Vamos pensar o seguinte: Deus poderia ter feito cada um de nós, como seres humanos, reproduzir-nos de outra maneira.
O próprio processo da reprodução é gerar com... Podia ser para todo mundo hermafrodita, não seria muito mais fácil, né, Gé? Muito mais fácil se a gente fosse tudo hermafrodita, né? Ameba, vamos nos dividir, criar outro igualzinho, vamos viver. A coisa que mais vive no mundo, desde o começo, era mais fácil. Mas o processo da própria evolução vai chegar naquilo que é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus está ligada ao amor do homem e da mulher. Porque é isso que a gente vai desenvolver mais em teologia do matrimônio. Tá? Quer dizer, Deus fez a imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Tá? E eles juntos é que governam o mundo. Quem governa o mundo é o amor. Por isso que o mundo está do jeito que está. Tá? Então, esse amor é o terceiro ente que está ali, em Gênesis 1, 25, 26, 27. Ele está ali como o terceiro ente de governo desse mundo. Tá? É assim que funciona. Ele está sempre presente, do começo ao fim. Só que a gente não entende, né? Tá? Vamos voltar aqui. Essa radicação na teologia normal explica o fato de que os pneumatômicos de modo algum constituíam uma seita obscura. Em 375, por exemplo, quase todas as metrópoles do norte da Ásia Menor estavam ocupadas por ele. Quem que ocupava as metrópoles da Ásia Menor 50 anos antes? Então, são parentes, certo? São tudo parentes, tá? Então, porque uma coisa vai desembocando na outra, né? Olha o processo da própria reforma protestante. Criou-se uma coerência ou uma incoerência tão grande, a ponto de ter 40 mil, 4 mil, não sei quantas mil igrejas protestantes. Criou-se uma coerência que não tem como quebrar, porque você quebra um lado, arrebenta outro, né? Então, quando você cria uma coerência, entre aspas, numa realidade que não existe, uma coisa vai desembocando na outra, porque você nega a divindade do Filho, para que você vai falar que tem o Espírito Santo? Agora, não, então aceita a divindade do Filho, mas para que falar que tem um terceiro divino? Não tem razão de ser. Esse é o argumento dos pneumatômicos. No mesmo norte da África, que depois vai virar nestorianos também, só que aí mais na Ásia, né, mais ali também vai ter nestoriano também. Então parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra, tá? Além do biblicismo e do tradicionalismo teológico, o ascetismo, como suas experiências carismáticas e entusiásticas, deve ser visto como uma segunda raiz importante, né? No próximo parágrafo, os pneumatômicos foram condenados em diversos sínodos. O mais importantes são os sínodos os mais importantes são o sínodo que foi realizado por Atanásio em Alexandria em 362. Contra se designam o espírito como mera criatura. O sínodo de Roma em 378, que voltou contra todos os matizes dessa posição. E por fim o concílio de Constantinopla, que taxou os pneumatômicos definitivamente como hereges, tá? Sínodos regionais que depois vai desembocar num concílio ecumênico, né? Então é sempre assim, porque os problemas vêm, é daí que vem toda a primazia da Igreja de Roma, que os problemas vêm e vai procurando metrópoles maiores para resolver. E as metrópoles maiores não resolvem, depois vai subindo para maior até resolver o problema. E quando não resolve, então vamos chamar todo mundo e vamos conversar, né? E aí se faz o processo. E aí vem o definitivo, que é o concílio de Constantinopla, tá? Atanásio, argumentação coerente, cristológico-soterológica. Já em seus discursos contra os arianos, Atanásio havia apresentado o Espírito Santo
como substancialmente pertencente à Trindade. Ele o designa, mais precisamente, como o Espírito do Filho, pertence a este e por ele enviado para santificação. Com isso, a teologia de Atanásio mostra ser uma reflexão sobre a experiência cristã primitiva. Nós, no Espírito Santo, por meio do Filho, para o Pai. Tá? Então aqui, obviamente, é aquilo que a gente fala, é o litúrgico que vai dar a primazia, porque é lex orandi, lex credere, né? Então a lei da oração se torna a lei da fé, porque é como eu rezo, é como eu acredito, certo? Como eu acredito. Virando a página. Primeira linha. Decisiva é nesse momento a distinção feita no homoousios de Nicéia, entre Criador e criatura, que esse mestre da igreja aplica de maneira coerente à pneumatologia, sem chamar o Espírito Santo expressamente de Deus, e também nesse sentido ele argumenta de acordo com as Escrituras. Sua tese central é constituída pela convicção da unidade indivisa da Trindade, que seria rompida pela assunção de algo criatural, tá? Porque na medida que o criatural é assumido, a substância é quebrada, certo? Por isso a afirmação plena homoousios, quer dizer, é da mesma substância. Se eu afirmo que, já que eu afirmei que o Filho é da mesma substância, ou eu afirmo que o Espírito Santo não é Deus, tá? Então eu vou ficar com a biunidade aí, tá? Ou se eu falo que ele é criatura, então eu vou cair no mesmo erro de Ario. E aí a mesma argumentação com relação ao arianismo foi usada com relação ao Espírito Santo. O mesmo processo argumentativo. Deu para entender? Tá? Por quê? Se eu vou na linha de Ario, então eu vou falar que Jesus não é Deus. E se eu falo que o Espírito Santo é criatura, eu por obrigação tenho que falar, ele não é Deus. Porque quebra a substância, quebra aquilo que Deus é. Certo? E também nesse sentido argumenta de acordo com as Escrituras. Sua tese central é constituída pela convicção da unidade indivisa da Trindade, que seria rompida. Atanásio não fez especulações adicionais sobre a processão intratrinitária, mas se contenta com a constatação da processão distinta do Filho e do Espírito, como ilustrações metafóricas relativas a isso. Decisiva é para ele a unidade da atuação divina, que desenvolve de modo característico em termos cristológicos e soteriológicos. O Espírito Santo é o Espírito do Filho e dos crentes que por ele são renovados e santificados. A divindade do Espírito é demonstrada por Atanásio através da analogia. Agora começa, quer dizer, não tem como, quer dizer, como essa do que o Alexandre perguntou. Você vai ter que ir para analogia, porque senão não dá para entender, gente. Não dá para entender, tá? E não adianta, quer dizer, vem muita gozação sobre isso, né? Ai, 3 em 1, como para 3. E não adianta, quer dizer, sempre vai usar da analogia, e sempre a teologia tem o seu limite de compreensão, e a partir dali é o quê? A analogia. E quem usa analogia? A mística. A mística. Tá? Por isso é o apofático, né? Eu calo a boca e contemplo. Que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? É o meu limite como ser humano, e de qualquer um
de nós, tá? Entre a unidade do Pai e do Filho e do Filho e do Espírito. Ora, se eles, por causa da unidade do Logos com o Pai, não admitem que o próprio Filho faça parte dos seres criados, e sim, como corresponde à verdade, são de opinião de que ele é criador das coisas criadas, porque chamam de criatura o Espírito Santo, que possui com o Filho a mesma unidade que esse possui com o Pai. Então, se o Pai é unido ao Filho e o Filho ao Pai, se o Espírito Santo procede do Pai e é o Espírito do Filho também, se tem a mesma origem, entendeu? Como que eu posso falar que é diferente? Como que eu posso falar que não tem a mesma substância? Então eu não posso afirmar isso. E se eu afirmo o contrário, então eu também estou colocando em questionamento novamente a própria divindade do Filho. Certo? Por quê? O mesmo relacionamento do Pai com o Filho, na Sagrada Escritura também vai mostrar o relacionamento do Pai com o Espírito. Lembra daqueles textos de João? Tá? Lembra que a gente fez aquela tabela lousa? Uma hora é o Espírito do Filho, outra hora é o Espírito do Pai. Uma hora é o Filho que envia, outra hora o Filho vai pedir ao Pai que envie. Lembram disso? Portanto, é tudo. O que quer mostrar isso? Ao cotejar os textos, eu estou falando o quê? Eles têm a mesma origem que é o Pai. Então eu não posso falar, porque se eu começo a demolir novamente a divindade do Espírito, eu começo a demolir novamente a divindade do Filho e vou voltar no mesmo problema que Nicéia levantou, que o Concílio de Nicéia levantou. A questão da igreja do Luciano falava, por exemplo, justamente que é tão importante para nós a questão de não quebrar a unidade, eles não afirmar que o Espírito é criatura e nem o Filho, que eles até assim caíram num certo grau de monofisismo, né? Quando ele foi visitar, por exemplo, a Igreja Cópita, lá no Oriente, junto com os padres franceses acusavam até que existia nos coptos ainda hoje um certo monofisismo atenuado, justamente essa ideia, para não quebrar a divindade. Sim. Então a natureza divina teria que meio que destruir a natureza humana. Eles têm aí um pouco essa visão, justamente para não quebrar essa unidade da Trindade, né? Algo humano presente na Trindade. Né? A linhas do judaísmo, a primeira argumentação contra falar que o Filho é da mesma substância do Pai é chamada idólatra. Porque se Deus é Espírito puro, Ele não poderia se manifestar na carne. E na medida que se manifesta, eu caio na idolatria, porque ao adorar a carne de Jesus, eu caio na idolatria. É o mesmo princípio monofisita, tá? Então, este é o problema. E como a gente pode argumentar contra esse tipo de coisa? Vamos lá, exame do universo, mano. Você não entendeu a pergunta de novo. Né? E aí, como vocês argumentariam? Como falar de assumir a carne, como falar sem quebrar essa unidade? De novo, tem que passar essa coisa de novo, né? Esse caminho, né? Quando você pensa no prólogo de São João, né? E o verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Então, primeiro, o desejo divino. Só que você tem que olhar isso aí não a partir da encarnação, a partir da realidade do pecado. Como se o primeiro projeto de Adão fosse, deu errado, e agora precisa enviar um segundo, Jesus seria um segundo em relação a Adão para resolver o problema. Na verdade, então a encarnação é um projeto divino desde sempre. Sim, desde sempre.
Porque quando se fala que Jesus é a imagem, então na verdade ele é a imagem incriada da imagem que é criada, que é levar o homem à plenitude. Então é um projeto divino e por isso a carne não. O assumir a carne humana já era um projeto divino, não por consequência do pecado, por isso a carne é boa. Então, mas a carne de Adão já era boa, né? Sim. Então, às vezes, é o problema que surgiu numa aula lá atrás. É a visão de carne que a gente tem. Tá? Então, a carne de Adão e a carne de Eva, antes do pecado, eram santas. Sim. Ainda esperava a plenitude. E ainda esperava a plenitude. E a plenitude seria a união total. Porque a união é total e ela nunca vai voltar atrás. Então, a carne não quebra, porque parece que assim, Deus assumir o criatural dentro de si, ele quebraria a substância. Não. Não. Tá? Por quê? Porque se ele é o próprio autor da criação, ele pode muito bem assumir a criação dentro de si. E isso não quebraria totalmente outro, né? Certo? Enfim. Interrogação. Vamos lá. Como irradiação do Filho, o Espírito procede do Pai. O Espírito não é fora do Logos, mas é no Logos e através deste em Deus. O Pai atua por meio do Filho, no Espírito, na criação, na iluminação e nos dons da graça. Como imagem do Filho, o Espírito comunica a participação no Filho enquanto imagem do Pai. Olha que frase. Enquanto o Pai atua por meio do Filho no Espírito. Tá? Então o Pai atua em nós por meio do Filho, e essa atuação é feita no Espírito. Na criação, no processo desde... Então essa atuação não é somente na cruz. Esse processo todo vem desde a criação. O Pai, pela sua palavra, no Espírito. Desde a criação é isso que acontecia no nosso meio. O que aconteceu com a vinda de Jesus é que esse processo ficou claro para todos nós, que é a revelação daquilo que a Santíssima Trindade é. Mas desde a criação há esse processo de santificação de união do ser humano. Então, esse processo na criação, na iluminação e nos dons da graça. Quer dizer, o processo da salvação também é dessa forma. Do Pai, a partir do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Como imagem do Filho, o Espírito comunica a participação no Filho enquanto imagem do Pai. Tá? É essa questão novamente de volta do amor, né? Tá? O Filho é a própria imagem. Aquilo que o Pai pensa de si se torna uma outra pessoa, parâmetros humanos para poder entender Trindade imanente, tá? Na medida em que ama, certo? Essa imagem, que também brota de si, e o amor brota de si, esse amor do Filho do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é essa pessoa. Então, imagem de imagem. Tá? Que é a concepção que tem de si mesmo, certo? Por que tem que falar esse negócio de concepção de si mesmo? Por causa do processo que a gente poder entender, para a gente poder entender como é a Trindade imanente. Como é a Trindade imanente. Mexe em Trindade imanente, já começa o problema, né? Porque para nós é o limite do nosso pensar. É o limite do nosso pensar. Certo? E aí a gente tem que voltar para a analogia de novo, como Santo Agostinho fazia com o quê? Com a memória, vontade
e inteligência. Então nós somos um ser, um só, mas que tem memória, inteligência e vontade. Então, da mesma forma que memória, inteligência e vontade, dentro do ser humano, se é totalmente una, mas porém distinta, da mesma forma as três pessoas. Tá? Então, esse é o processo, tá? Da gente poder tentar entender. O Espírito então comunica a participação no Filho enquanto imagem do Pai. Por quê? Aí, essa participação no Filho acontece de que forma? Nós somos imagem, criada à imagem e semelhança de Deus. O Pai, ao contemplar a sua perfeita imagem, que é a sua palavra, que é, o que é palavra? A expressão daquilo que nós somos. Então, a expressão daquilo que o Pai é, o Filho, ao contemplar, nos cria. E nos cria a partir também do Espírito. E aí o quê? O que o Espírito faz? O Espírito nos cristifica. Ele nos pega e faz fazer-nos cada vez mais parecidos com o Filho. Tá? Então, é aí que a gente começa a deduzir quem a Trindade é. Mas sempre dentro do nosso limite. Duas coisas que são aconselháveis nesse processo. Primeiro, vai falar de Trindade, parta da unidade. Tá? Então, até esse processo, a gente não pode partir, a gente tem que partir da unidade para falar da Trindade. Tá? Trindade menciona, unidade na Trindade, Trindade na unidade. Então, a gente parte da unidade. Deus é um. Shema Israel, quer dizer, Deus é um. Tá? E o que não falta dentro da própria dentro do próprio processo ali, em que a revelação acontece, né? E Deus disse, façamos ali, é óbvio que enquanto o judaísmo vai falar dos anjos, mas é muito difícil falar dos anjos ali, né? Então, por isso que nós lemos o façamos disso. Elohim, eu não aconselho muito ler Elohim, que é de Deus como Trindade, mas enfim, tem gente que faz esse tipo de leitura, mas é bom não fazer não, sabe, porque dá uma confusão, mas enfim, é um plural que é falado eu, né? É um plural que tem por verbo eu, né? Quer dizer, então, aí dá para ler dessa forma também. Todo relacionamento, como nós vimos, com a sabedoria, tá? A sabedoria que brinca na presença de Deus. Então ela brinca, da mesma forma é isso que vai desembocar no prólogo de João, tá? A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se faz carne. Ela abre tenda no meio de nós. E unindo com o prólogo da primeira carta de João, nós tocamos o verbo da vida. Por que a carta de João vai falar do nós tocamos o verbo da vida? Porque a gnose era a destruidora da comunidade joanina. E gnose, o primeiro serviço dela é falar o quê? Jesus não assume a carne. Por isso a marca do anticristo é falar que Jesus não assumiu a carne. Tá? Então, primeiro item. Vai falar de Trindade, tem que partir da unidade. Segundo item, nós só falamos de Trindade imanente a partir da Trindade econômica. Porque a limitação nossa é infinita. É infinita. Só quando os céus abrirem, aí a gente morrer, e aí vai ser uma eternidade fazendo isso. Então, é uma eternidade, né? E aí não vai plenamente conhecer Deus mesmo, nós vamos ficar conhecendo pelo resto da eternidade, certo? Ter Deus, conhecer plenamente Deus, a gente seria Deus também, então, aí seria meio complexo isso, certo? Tá? Vamos lá, o argumento decisivo, acho que é aqui, isso, em última análise, contra os trópicos, com o qual Atanásio também vai além de Orígenes, é o soteriológico. Quando fala soteriológico, estou falando o quê? Trindade econômica, tá? Ora,
se o Espírito Santo fosse uma criatura, não receberíamos comunhão com Deus por meio dele, como também Jesus. Olha o argumento, tá? Se o Espírito Santo fosse criatura, como ele poderia propiciar a nossa comunhão com Deus? Comunhão com Deus, qual outra palavra que a gente pode usar? Vida. Não. Comunhão com santificado, mas vamos colocar o verbo santificação, que os orientais vão chamar de deificação, tá? Então, se ele tem a capacidade de nos unir a Deus, é porque ele é Deus. Ninguém pode nos unir se não for Deus, tá? Seríamos antes ligados a uma criatura e alienados da natureza divina, porque em nada participaríamos desta. Visto, porém, que é dito a nosso respeito que temos parte em Cristo e em Deus, está demonstrado que o bálsamo e o selo em nós não faz parte da natureza das coisas criadas, mas a natureza do Filho, que nos liga com o Pai através do Espírito que está nele. Se o selo, quer dizer, o esfraguiz, fosse algo natural, como a graça, que aí Pelágio vai afirmar isso, né? A graça é tão natural que não precisa nem dela, né? Então já tudo aí. Se fosse tão natural assim, então qual que é a missão do Filho? Nenhuma, né? E a missão do Espírito também nenhuma. Mas exatamente por não ser, e a salvação não ser algo natural, quer dizer, nasce conosco, mas precisa ser adquirido na vida, por isso toda a dimensão sacramental, então aí é obra dele, é obra de santificação, de salvação, feita pelo Filho e pelo Espírito. Certo? É assim que a gente, por isso a imagem que a gente tem que ter de teologia, e a imagem que a gente tem que ter de todo esse processo da revelação, é como se fosse uma árvore, né? Como se fosse uma árvore, tá? Um galho está ligado a outro, que está ligado ao tronco, que está ligado à raiz, é o todo. Se eu quebro a visão de divindade do Espírito, o processo de salvação é quebrado. O processo de salvação é quebrado. Porque salvação somente acontece num contexto de liberdade, num contexto que eu sou imagem e semelhança de Deus, num contexto que eu nasci para isto, tá? Quando a serpente fala, Deus mentiu, porque vós sois deuses, vós sereis deuses, ela estava mentindo ou falando a verdade? Meia verdade. E que por que meia verdade? Porque a gente será com Deus junto com Deus, né? Não a parte dele, né? Não autonomamente. Não ali, por isso a árvore do... O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É tomar para si a autonomia de decisão. Então, numa autonomia culposa. Nós somos chamados a ser autônomos em Deus, tá? Em Deus, mas não uma autonomia em que eu sou o artífice, voltando ao texto, da minha salvação. Tudo que toca, em que mostra, em que eu sou o artífice da minha própria salvação, a luz vermelha já tem que começar a piscar. Tá? Tem um filme com o Robin Williams, há 20 anos atrás, chamado Além da Vida, né? Ele morre, se mata, aquela coisa toda, vai para um lugar que não sei nem o que é, né? Enfim. Aí tem o céu, tem o purgatório, tem o inferno, tá? E ele vai ali, que nem esse filme espírita, né? Vai passando para lá e para cá,
a pergunta que você fica o filme inteiro é: aonde está Deus? Não aparece. Então vai conversar com pessoas da vida dele, aquela coisa toda, um drama sem fim. Mas o caráter soteriológico da união com Deus simplesmente desaparece. Simplesmente desaparece. Então, quando fala de... Vocês já repararam que a gente não tem a matéria, em faculdade protestante tem, soteriologia? A gente não tem matéria de soteriologia. Por quê? Porque a matéria de soteriologia está onde? Tá? Então, está em cristologia como origem. Mas a salvação em si está onde? Dentro do campo da teologia. Então, a teologia da graça, em certas faculdades, chamada antropologia teológica. Tá? Então, para nós, teologia da graça igual soteriologia. E quando a gente fala de soteriologia, de teologia da graça, a primazia é de Deus. Certo? E nós, pela liberdade, vamos dando passos dentro desse processo. Mas só na liberdade vou sendo assumido e assumo. Mas eu não posso, nenhum viezinho, me salvar. Eu não posso criar vida em Deus, em mim. Deu para entender? O processo é divino. Tá? Divino. Então a primazia aqui do Espírito, como graça incriada, é Ele o artífice da salvação. Vamos de novo agora para as pregações de hoje em dia. Qual é a maior praga que o Papa Francisco fala que está no meio das nossas pregações hoje? Tá? Vamos dar exemplo aqui de pregações neopelagianas. Fala frases neopelagianas que a gente escuta por aí. Você pode, você consegue. Tá? Deus tem que honrar a minha fé. Ai, que ódio que eu disse. Deus tem que honrar a minha fé. Eu tenho uma fé tão grande que Ele tem que se subjugar a mim. Ele tem que se subjugar a mim. Então a minha fé tem que levar Deus a se ajoelhar a mim. Ô desgraça satânica de Mateus 4, né? Quer dizer, é algo absurdo. É algo absurdo. Aí falar que nem Moisés lá em Deus dizia, aí sim, eu quero que a minha fé honre a vossa. Aí sim. Então eu vou colocar a minha esperança totalmente em Deus e que Deus venha salvar aqui. Aí sim. Mas Deus tem que honrar a minha fé. Daqui a pouco vai olhar para a cruz e vai falar o quê? Né? Então, Jesus estava certo, que meu Deus, por que me abandonasse, né? Ele estava certo, parou no versículo e não falou mais nada, né? Nem continuou o salmo, né? Que é um salmo de confiança em Deus. Outros itens aí de neopelagianismo. Esse negócio de você pode, você consegue, qual que é o problema? Então, primeiro você entra numa livraria, é aquela banquinha chamada autoajuda. Olha o nome. Tem problema de ser autodidata, de eu procurar crescer como ser humano? Claro que não. Quando eu pego a árvore do conhecimento do bem e do mal e enxerto ela na árvore da vida, isso é satânico. Tá? Eu tenho um processo de me conhecer. Eu vou para psicólogo, eu vou para psiquiatra, eu vou para médico, eu vou para não sei aonde, faço curso, cresço como pessoa, ótimo. Mas quando você entra dentro do processo da salvação, e você começa a falar, eu sou o autor da minha salvação, eu posso, eu venço, aí você está com problema. Tá? Você está com problema. Pregadores aí, isso vai pegar Santa Afonso Maria de Ligório, outros da história da igreja.
princípio básico de salvação. E claro que ali vão falar santidade, mas no fim aqui é a mesma coisa nesse ponto, né? Um princípio básico: confiar totalmente em Deus e desconfiar totalmente de si mesmo. Você tem coragem de fazer uma pregação dessa? Espero que um dia tenha. Mas, vamos falar a verdade, isso agrada as pessoas? Falar num mundo em que, como o Karnal coloca num vídeo dele, né? Ambição hoje virou virtude. Ambição virou virtude. Não é? Ser ambicioso é virtude, porque é uma pessoa que toma posse. Agora, ambição é pecado. É pecado, gente. Agora, eu posso, eu mando, eu faço, esse eu, o que tem aí? Eu me salvo. Pronto. Eu sou a causa da minha salvação. Neopelagianismo puro. Não preciso da graça de Deus. Tá? Se você fala, pega Filipenses 4 e começa uma pregação assim: tudo posso naquele que me fortalece, aí sim. Olha a frase: tudo posso, mas no lugar, no makon, naquele que me fortalece. Agora, tudo posso, tem um Deus aí que me fortalece, tá? Aí não dá certo. O que mais, gente? Eu percebo assim, que quando coloca esse exemplo, fica muito claro, né, o pelagianismo. Às vezes, me parece que está um pouco oculto, por exemplo, através de uma prática cética, de moralismos, E isso talvez é mais perigoso, porque é a verdade que ficou louca, na verdade, falar que precisa ser virtuoso, precisa pensar, mas isso é óbvio, mas só que quando a pessoa coloca como se isso fosse conquistar a graça de Deus, né? Por exemplo, no nosso caso, no louvor de Deus, por exemplo, nós podemos cair. Quanto mais louvor, mais graça. É certo? Mas é como se fosse um sistema de troca, né? Então eu preciso dessa vida e Deus agora submete, porque eu estou... Então, isso é perigosíssimo. Aí vira o fariseu. O problema do fariseu, lá do fariseu republicano, é esse. Primeiro, ele joga a conta na cara de Deus. Eu jejuo. Se eu tenho a capacidade de jejuar, é porque Deus deu a capacidade de jejuar para mim. Então, jogar a conta na cara de Deus é a pior coisa que a gente pode fazer. É o tipo do desafio do dízimo, né? Eu vou dar, porque eu tenho certeza que Deus vai me devolver. O dízimo tem que ter o caráter de submissão a Deus, e não de dominação. Então, o primeiro pecado do fariseu ali foi esse. Segundo, eu não sou como os outros homens. O perafane, ele aparece sobre os outros. Tá? É a palavra mais linda para falar orgulho na Sagrada Escritura, em grego é essa daí, né? Huper, super, acima, tá? Fano, acima dos outros homens. E eu não sou como esse, publicano. Aí ele selou a sorte dele, tá? Porque na medida que eu falo, como Mateus 23, eu amo aquela passagem. Vós falais que não fazem, vocês não vão fazer o que os antepassados fizeram matando os falsos profetas. Por isso vocês vão fazer a mesma coisa. Por isso. Então, a gente pode, se a gente estivesse na Alemanha nazista, será que a gente não seria conivente? Será que a gente não jogaria uma pedra em cima de um judeu, de um cigano, de um homossexual? Não sei. Então, a gente tem que desconfiar da gente o tempo todo. Então, o puritanismo. Como que termina uma homilia puritana neopelagiana? Olha que coisa bonita. Uma homilia puritana neopelagiana. Como que ela termina? Puritano para que lado? Que lado? Qual é que lado que tem puritano?
todo puritanismo é neopelagiano. Se é ismo, já começou com esse ismo maravilhoso. Se é ismo, fechou, virou ideologia, tá? Se esse ismo e eu torno a pureza um sistema fechado, acabou a graça. Acabou a graça, tá? Então eu estou falando aqui para a gente explicitar. Já é neopelagiano. Não existe um puritanismo que confia totalmente na graça. Todo puritanismo é jansenista. Todo puritanismo é orgulhoso. Todo, não tem como. Não é curioso que o puritanismo que veio do calvinismo justamente é uma linha que pregava uma soberania total? Não. Então, todo extremo se encontra. Todo puritano se encontra depois com um laxista. Todo laxista, quando se converte, vira um puritano. Já reparou nisso? Todo extremo se encontra, porque não tem equilíbrio. Então você vai tanto no outro extremo, que aí você tem que provar que você está com a graça, e aí ao tentar provar e mostrar, não, eu estou na graça, eu sou a graça. Graças a Deus que a irmã não chama graça aqui, né? Então uma mulher chamada graça ia ser um problema. Mas eu sou a graça, né? Mas eu estou brincando, mas é isso mesmo. Assim termina mesmo? Oi? Não, como que termina? Uma homilia de 2 semanas atrás, os publicanos os precederão. Puritano fazer uma homilia dessa deve ser um engasgagato enorme. Enorme. Tá? E aí, como que termina? Como que deve terminar uma homilia? Eu estou falando em caráter litúrgico. Tá? Como que deve terminar uma homilia? Mistagogia. Tem que levar para o mistério. Como que termina uma homilia puritana? Ela fecha a esperança da salvação em quê? Se você não fizer isso, assim, 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 e mais, assim, 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 e mais, assim, 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 você não vai para o céu. Eu determino como você vai viver. Isso quer dizer que a gente não pode falar de pecado? Claro que deve falar. Mas sempre remete a quê? Não ao meu juízo, ao juízo de Deus. Viva Santo Afonso Maria de Ligório, né? Tá? É assim que funciona. Então, essa é uma praga que sempre está presente. Sempre está presente. Por isso que o Espírito, uma pneumatologia, deve nos levar a que nós somos dependentes de Deus. Sem Ele, nós não nos tornamos santos. Ficou claro? Por isso que a dogmática, uma boa dogmática, é a base para uma boa teologia moral, é uma base para uma boa teologia espiritual, é uma base para uma boa ascética e mística. Se você não tem uma compreensão de Deus equilibrada, você vai ser um desequilibrado no relacionamento com Ele. Certo? É assim que funciona. Por isso que a gente fica trazendo para a vida, porque é um modo mais fácil até da gente poder entender. Essa coisa que você falou de desequilíbrio com relação com Deus, o filme Acabana mostra isso com o pai, né? Que ele tinha totalmente um desequilíbrio, né, com a relação com o pai. E quando ele Isso faz a afeta. reconciliação, isso afeta muito. Isso afeta. Porque ele não conseguia ver o pai como pai, né? Sim. E depois, quando ele fez essa relação, ele olhou para si, ele conseguiu ver o pai como pai. Depois que ele se reconciliou com a própria história. Sim. E é sempre assim, nós somos determinados por aquilo que nós somos como vivência, né? Como vivência. Por isso que os Simpsons colocam o pai do Flanders, o pai e a mãe, como hippies, né? Porque aquela fúria pietista do Flanders é fruto da falta de base que ele teve na infância. E isso está cheio aí de tradicionalistas jovens, né, que se encanta com a missa,
nem entendo o que é direito à missa, mas tudo bem. Se encanta por quê? É a segurança que eu estava procurando. É a segurança que eu estava procurando. Então agora a pessoa precisa voltar para si mesma e crescer, né? Por que eu estou isso? Então aí começa o processo novamente, tá? Por isso que autoconhecimento é fundamental para crescer espiritualmente, tá? Bem no espírito de Atanásio, o Sínodo de Alexandria, de 362, condena assim aqueles que chamam o espírito de criatura e separam da essência de Cristo, tá? Olha uma coisa boa que vem agora, que é teologia a partir da experiência, né? Como Atanásio, também Basílio corrobora na confrontação com os teólogos a tendência ariana, um axioma da ortodoxia nicena, de que não há algo intermediário entre Deus e a criação, não há demiurgo, né? Entre a realidade que domina e santifica e a que serve a santificada. Já em sua obra inicial, Adversus Eunominium, contra os neo-ariano Eunomio, ele tira disso a seguinte consequência fenomenológica: o lugar do Espírito é ao lado do Criador, e ele é o Senhor e santificador, tá? Então, é aquilo que a gente professa no credo. Ele que falou pelos profetas, ele é consubstancial e ele que realiza a obra da salvação. Aí, a igreja, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. É ele o processo que faz o processo da nossa união com o Pai pelo Filho, certo? Ele é, porque aí entra outro processo também, né? A visão de santidade que certas pessoas têm. Então, tem visão de santidade, até pegando lá a turma de Calvino, tem visão de santidade neopelagiana? Claro que tem. É o alerta que o Papa Francisco fez, novamente falando, em 2013, para as novas comunidades, né? Toma cuidado para não absolutizar a lei, né? Então está cheio de visão de santidade em que são mais jansenistas que qualquer. É a lei que salva, né? É a lei que salva. Então, por isso uma boa pneumatologia tem que dar base para uma visão de salvação verdadeira. Verdadeira. Tá? Porque não adianta, gente. Nós somos seres humanos. Esse vírusinho de entrar e a gente tomar posse do processo, a gente passa isso pelo tempo todo da vida. O tempo todo. Então, por isso que vem crise em cima de crise. E tem que vir crise em cima de crise mesmo. Tá? Porque, olha o teu itinerário de vida. Olha quantas vezes a síndrome da impotência não caiu sobre você. E a pergunta foi feita: eu volto-me para Deus ou para mim mesmo? E aí a gente reza, a gente fica em desespero, a gente chora perante Deus, dá aquela mil coisas. Mas é dessas lágrimas que são oração que brota verdadeiramente uma santidade. Isso vai parar? Vai, na morte. Quando se fala de fazer tais coisas, determinadas coisas, ações, não entraremos em crise. O que o senhor acha disso? Como? Por exemplo, nós como sacerdote já, e nós seremos, fazendo determinados caminhos, não entraremos em crise. Olha, a última vez que um monge que foi no meu voto temporário falou que crise é sinal de falta de oração, depois ele largou, né? Não dá, gente. Oi? Ele largou, tá? Não dá. Como prever a crise? Como prevenir, melhor dizendo, a crise? Você entrar antes dela, como Teresa vai chamar, o autoconhecimento. Então, para eu não entrar,
Então eu vou trabalhando essas realidades dentro de mim mesmo, né? A vida seminarística, por exemplo, como a vida também da formação inicial da vida religiosa, quando ela é vivida, a gente sofre até dizer chega, pensa bem, isso não preveniu muitas crises depois? Tá? Por exemplo, viver plenamente Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no outro homem. Quem vive isso na vida, não vai apostar plenamente em agente de pastoral. Sabe que eles são seres humanos também. Confia plenamente no Senhor. Aí a gente aprende. Então, crises de confiança em Deus, no ser humano, vai te levar a prevenir o futuro. Agora, se eu vivo feliz e contente, nada vai acontecer, tudo é lindo, maravilhoso, meu Deus é o Deus da vitória, vai dar tudo certo. Vai ter problema. Vai ter problema. E sério. Deu para entender? Esse é o melhor modo. Entra antes. Se Basílio inicialmente limita-se a apresentar complementos negativos ao concílio niceno, o Espírito Santo não é criatura, não devendo ser separado da natureza divina, ele o faz não apenas por respeito à formulação sacrossanta, pela percepção dos limites da compreensão teológica, faz-se um mistério inescrutável, mas também por um motivo que se espelha em sua peculiar concepção do relacionamento entre o querigma e o dogma. O querigma, como pregação pública da Igreja, deve limitar-se às afirmações básicas da fé. O dogma, como desdobramento e percepção mais profunda, tem seu lugar no círculo mais restrito dos entendidos. É claro, vocês vão me chegar para pregar lá para o povo, vai começar a falar de pneumatômacos, vão começar, filioque, vocês vão matar todo mundo, né? Vocês vão matar todo mundo, né? Seminarista, que tinha uma professora minha que falava, né? Seminaristinha que quer chegar para o povo, vai ficar escandalizando o povo. Agora, a base dogmática, ela tem que estar atrás da sua pregação. De modo gente, vocês já falaram e pregaram muitas vezes na vida. Não tem uma hora que sai uma besteira da nossa boca? Por quê? Você está falando com o Pai, daqui a pouco você está falando com o Pai, está sendo pregado na cruz. Mas por quê? Porque você, às vezes, dá uma distração, mas você tem o fundo vai te levar a consertar. Quando a pessoa não tem fundo, nenhuma unidade de fundo, aí só vai sair besteira. Aí aquelas pérolas que a gente vê por aí, né? Certo? Que nem você mandou para mim, né? Se vocês um dia concordar que aquele padre, eu mato vocês todos aqui dentro, tá? A gente enfia lá 1000 vezes. Aquele vídeo do padre que pede desculpa por missas, não sei o que, carismática, porque é Calvário. A gente fala 1000 vezes. A missa é Cristo morto e ressuscitado. É mesa e altar. Mas não adianta, né? Quando a pessoa quer jogar fora, ela joga fora. O que a gente vai fazer? Nada. A gente administra cemitério, sabe? E pronto. Tá? Então essa coisa de não ter o equilíbrio ao ver Santa. Então é o mesmo processo. Não tem base dogmática, vai ter problema na hora da pregação. Não deve pedir perdão por missa, deve pedir perdão pela incompreensão do que foi feito, isso sim. Tá? Eu pedi justamente para comentar um pouco mais sobre isso, se o senhor quiser, se eu puder, porque ele comenta coisas pontuais, né? Tipo, pedir o Espírito Santo no momento prévio à homilia, e sei lá. Então, há exagero de um outro lado. Então, há exagero da turma da graça que fica fazendo coisa que não deve? Tem. Agora, é por causa disso eu vou desdizer o processo todo? Está errado. Tá? Até o Dom Henrique, né, falando sobre missa,
criticando esse processo do tradicionalismo, é um processo do quê? Eu tenho que ter o equilíbrio. Agora vai lá depois pegar o Sírio Pascal, suas chagas gloriosas. A gloriosa onde? Então não tem compreensão. Não tem compreensão. E aí é o desequilíbrio. Sempre é o mesmo desequilíbrio da compreensão da humana divindade de Jesus. Sempre. Mas qual outra coisa você vê ali como que te questiona? Ele comentou duas coisas pontuais, eu não me recordo das duas. Eu lembro da homilia que ele falou de pedir o Espírito Santo e que aquilo é completamente errado. Não, aí claro, ali não é lugar de fazer isso, sabe? Ali não é lugar de fazer. Como na década de 90 ficar aí também depois aí, você começar a rezar em língua na hora da consagração, tá errado. Como também ficar 3 minutos ajoelhado ali, tá errado. Por quê? O que é de adoração ali é o que a igreja fez. Quer adorar? Cria outro momento para isso. Agora quer fazer o quê? O saladão, né? Quer fazer o saladão, então vamos fazer o saladão. Então não dá certo saladão em liturgia. Não dá certo, sabe? Porque tem uma coerência. Essa coerência é o dogmático que dá para ela, sabe? Eu acho que é porque os fatos que ele pediu desculpa, que ele pediu perdão, comparado a outras missas que a gente vê por aí, elas são pequenas. Então, por exemplo, no ato penitencial ele fazia algumas monições, né? Está previsto? Tá. Mas aí ele falava ali. Ele não quer fazer, ele não faça. Agora não fala que está errado, ele faça. Sabe? Não, mas eu tô. Então, vamos argumentar. Está errado. Certo? É claro, como sempre. Como sempre. Então não pode fazer isso, já. Tá? Oi? É Casula Azul. É que azul. Tá? Enfim. Mas todo desequilíbrio. Bom, nós estamos tendo. A nossa vida é andar na corda bamba, né? A gente também tem os nossos, mas o problema não é cair em desequilíbrio. O problema é não saber voltar. Por isso que Teresa não vai falar assim, o problema não é cair em pecado mortal, o problema é o tempo que você fica nele, né? Porque tem pessoas que realmente não refletem, vai caindo, e quando vê já está destruída a própria vida espiritual, né? Então precisa tomar cuidado com isso, tá? Próximo parágrafo. O que unia Basílio e pelo menos parte dos adversários na crise de identidade do cristianismo daquela época era a busca de uma resposta para a pergunta: o que significa ser cristão numa sociedade cristã? Por isso a vivência, né? Vamos no próximo aí, a quarta linha. Para Basílio, na confrontação com a sua experiência batismal, transformou-se em grau crescente no ponto de partida decisivo da argumentação teológica. Cremos da maneira como fomos batizados e louvamos da maneira como cremos. Lex orando e lex credendo. Eu gosto muito do dicionário de mística, que tem uma hora que fala assim: mística nada mais é do que a vivência em plenitude do sacramento do batismo. Então a gente às vezes, mística, a gente às vezes fica na periferia do processo, né? A gente fica naquela coisa de levantar, de bater no teto. O importante não é bater no teto, porque tanto a posição diabólica pode bater no teto, quanto também é um processo místico. O importante é o porquê isto. Qual é a razão disto? Então, levando aqui ao Espírito, é realmente a vivência em plenitude do meu batismo me vai mostrar qual é a missão do Espírito da minha vida. Qual é a razão dele, tá? E isso vai me revelar este processo. Um pouco para baixo, de acordo, aí no símbolo, né? Com a convicção básica, Basílio nunca chama o Espírito de Deus, embora sua natureza divina fosse óbvia para ele.
E ao invés da homoousia, acentua a homotimia, a igualdade da honra, timos, né, honra, expressa na doxologia, que para ele implicava a igualdade da substância. Tá? Como que é dito no credo, nessa coisa do timos aí? Então, esse adorado e glorificado, é isso daí, vem dele, vem de Basílio isso, tá? Essa parte do credo, é claro que é ele que está por trás, né? É ele que está por trás, tá? Seu amigo, Giordano Zianzo, por sua vez, não tinha escrúpulos em chamar o Espírito Santo de Deus, e homoousios, e distinguia a processão do Espírito, que Basílio não queria esclarecer adicionalmente, como equiporeusis, da geração do Filho. Também Gregório de Nissa, o irmão mais jovem de Basílio, esposava expressamente homoousios e acentuava com mais vigor ainda a mediação do Filho na processão do Espírito. Que depois vai dar encrenca lá do filioco lá na frente, tá? Que depois nós vamos entender isso. Vamos lá, aí o último item: esclarecimentos necessários. Só a contragosto Basílio deixa envolver nas confrontações, porque ele era monge, acho que não tinha muita vontade disso, né? Assim, tenta chegar a um entendimento com o velho amigo Eustácio de Sebaste, que é formulado no 373 no Tomos, Epístola Doutrinal de Nicópolis. Segundo ele, a seguinte confissão é considerada base suficiente para a manutenção da comunhão eclesial. O Espírito não é criatura nem um ser servidor. É antes, por natureza, santo como o Pai e o Filho, tá? Quando a gente fala a palavra santo, é aquilo que Deus é, como nós já falamos na outra aula, não devendo ser separado deles. Ele não é não gerado nem gerado, mas como Espírito da verdade procede do Pai e é asquitistos, incriado, a partir de Deus. Como Eustácio não se além a esse documento de paz, acaba acontecendo a ruptura. Basílio se retira silenciosamente, ao passo que seu ex-amigo e agora adversário bandeia-se cada vez mais para a posição radical dos pneumatônicos. Então todo mundo tem um direito a um Judas na vida, ou vários, né? Então Basílio também teve os deles, né? Teve os dele. Mas o combate faz surgir o quê? Resplandecer a verdade. Então o metal é batido para ficar mais brilhoso, né? Então a verdade também, quer dizer, esse processo todo vai fazendo com que a verdade se manifeste. E a verdade que se manifesta é essa daí. Ele não é gerado, a geração é com relação ao Filho, mas também é o nosso processo de entendimento, e aí ele procede do Pai e procede do Filho, né? Tá? Só a pedido de Anfilóquio, olha que nome, né? O bispo de Cesareia volta a manifestar-se publicamente de Espírito Santo, escrito em 374 e 75. Na primeira parte, Basílio defende a fundamentação bíblica e a legitimidade da doxologia, junto com o Espírito, com o Filho. O sim, meta, em que em suas igrejas era usado ao lado da forma no Espírito por meio do Filho, en e dia. Ambas as formulações, então vai pegar essas partículas aqui e a partir delas ele vai construindo a teologia dele, tá? Ambas as fórmulas seriam legítimas e se distinguiam por sua perspectiva.
com a primeira, em e por meio de, a comunidade agradece pela graça recebida do Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Com a segunda, junto com, como né? Ela exalta a mesma dignidade e honra. Tradução: quando eu falo de a, através de, eu estou falando que vem a mim, tá? Quando eu falo meta, e principalmente o sum, porque meta dá a impressão de junto com, o sum, entrelaçamento, tá? O sum é fusão, tá? Eu estou falando do quê? Da relação entre eles, de aen comigo, meta sum entre eles. Só que essas partículas vão fazer o quê? Vão fazer a gente entender quem é o Espírito e a relação. Porque pela relação do Espírito com o Pai e com o Filho, eu vou saber quem ele é. Certo? Da mesma forma, quando a gente faz com o Filho, só que aí, por causa da Escritura ser mais profundo isso, então tem muito mais. Mas a gente foi esclarecendo os processos heréticos com relação ao Filho, na medida que eu vou vendo a Sagrada Escritura e vou vendo como o Filho se relaciona com o Pai. E aí nesse relacionamento eu vou determinando quem é o Filho. Com o Espírito, aí fica menos passagens, mas sum, ien e sum e meta, e o en e o dia vai fazendo com que a gente entenda quem é o Espírito com relação a nós, e aí eu entendo o Espírito com relação aos outros dois, tá? Vamos lá. A segunda parte, depois de esclarecer toda essa nomenclatura, vai muito além da questão imediata da legitimidade da doxologia e desenvolve, em confrontação com as objeções dos adversários, que provavelmente foram extraídas de atas dos diálogos com Eustácio, uma teologia do Espírito, que, como de costume, parte da experiência do batismo. Se reconhecemos que este salvamento é operado por meio do Pai e do Filho e do Espírito Santo, haveremos então de abandonar a fórmula da doutrina que adotamos? Da ordem de batizar resultam a comunhão, a koinonia inseparável de Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso daí é o que já está revelado lá no final de Mateus, do Evangelho de Mateus. Ide por todo mundo e batizai no nome. Por isso que a música, quando fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, está errado. Porque o nome é um. O nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, se a fórmula está lá do batismo é essa, eu tenho que entender que eu sou imerso no nome desse Deus, e aí, quem é esse Deus? Como que ocorre o relacionamento dos três divinos aí? Numa equiparação e igual dignidade. Então, é o mesmo, né? Tá? Percebemos o Espírito a partir de seus efeitos. Então, quem já falava isso era Basílio, tá? Então, para entender trindade imanente, eu tenho que passar pela trindade econômica. Então, e a ação do Espírito aí, que sopra onde quer, tá? Mas sua essência, assim como a de Deus de modo geral, permanece abscôndita, escondida, razão pela qual a percepção obtida assume a forma de louvor. O que é essa assume a forma de louvor? Lex orando de lex credendo. O que nós expressamos orando, louvando,
bendizendo, adorando, é aquilo que nós obtemos e que acreditamos, tá? Veio até nós e nós devolvemos. Então tem coisa que é ali que eu paro, que não tem como ir além. Então tem hora que a gente reza, adora, proclama, e é o que a gente pode fazer, tá? E é o que a gente pode fazer. E aí a experiência em Deus é que vai revelar no meu interior quem é o Espírito Santo. Certo? Isso não é, porque tem gente que usa a historinha lá de Santo Agostinho, né? Da coisa do anjinho lá, que é o menino, para quê? Eu não quero pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso. E para ele não havia problema, porque ele escreveu 15 livros sobre a Trindade, livretos, né, que é compilado na sua obra. Porque se para ele fosse tanto problema, não tinha escrito tudo aquilo, né? Tá? E se torna uma das maiores obras sobre a Santíssima Trindade. Portanto, para nós é a mesma coisa. O nosso, quando chega no limite da nossa compreensão, a gente vai para o louvor, para a adoração e para a oração. E aí, aquilo que é muitas vezes incompreensível vai para a experimentação, tá? Mas isso, novamente afirmo, não deve ser desculpa para não estudar, para não compreender. Muito pelo contrário, o estudo deve ser causa e base para a compreensão. Correto? Concorda? Que bom, né? Vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Sé da Sabedoria, São Boaventura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.